E sinceramente, eu não queria tanto falar desse filme, não. Kung Fu Panda 4. Eu já fiz aqui o meu vídeo há 2 meses atrás, falando das minhas expectativas por filme, e elas já eram baixas, e o filme foi pior que eu assisti no cinema, saiu do cinema. E eu saí muito bravo desse filme, com uma indignação absurda. Eu não achei, nem acharia que eu ia sair do filme 4 com a sensação que o 3 é uma obra-prima. Eu verdadeiramente não achei que isso seria possível. Mas essa sensação. Eu achei que ele ia ser um pouquinho pior que o 3, né? Que eu não vou mentir também, eu vou dar aqui a minha culpa. Eu passei a gostar do filme 3, tá? Eu passei. A minha primeira assistida eu não tinha gostado. Eu fui lá e fiz um roteiro, porque eu fiz um roteiro falando desse filme e o roteiro, né? É que eu tinha tanta coisa pra falar desse filme que eu comecei a ler e eu comecei a pegar raiva de mim mesmo. Porque, pô, tem umas 20 páginas de eu reclamando desse filme. 20 páginas. 20! E o pior de tudo, é um filme pior do que Amor e Trovão, porque é um filme preguiçoso. É um filme com preguiça. Esse filme não merece esse roteiro, porque eu fiz o roteiro e comecei a polir. Não. Vou fazer um resuminho desse roteiro, tirei tudo que eu ia linkar com o filme 1, o filme 2, o filme 3, ia fazer um paralelo com os vilões, ia fazer um paralelo da trama, um paralelo com a própria filosofia que cada filme aborda, que mesmo que o 3 seja disparadamente o mais fraco, ele tem uma boa filosofia, ele tem uma boa abordagem, metade do filme presta, pelo menos no 3. E querendo ou não, o Kai, ele tem uma aura imponente e ele tem uma motivação muito boa. A principal motivação dele, que ele tem algumas, além de ser vilão, é porque ele não existe. Ele foi apagado. Eu tava num ponto que o erro tem que estar em mim. E eu assisti errado. Eu já assisti séries erradas. Eu já assisti séries que eu falei, eu assisti essa série e o problema tá em mim. Eu assisti errado. E eu fui lá e assisti de novo. E o filme piorou. Decepcionado. Eu não fiquei com raiva, eu fiquei só triste. Ai. Então vamos lá falar do filme até agora, porque até agora eu só reclamei, né? O problema do filme é que ele não é um filme. Ele é um episódio especial de uma série de TV, de uma série para streamer. É isso que esse filme é, né? A animação é estranha, com sensação de premium de série. Porque o que vai reger o fluxo do filme não é o Tai Lung, não é o Shen, não é o Kai. É o aspecto de mudança no Po. O vilão tem muito menos impacto, é muito menos um paralelo do que todos os outros, até mesmo que o Kai. Porque enquanto os outros vilões eram um paralelo direto do Po, Kamaleoa é um paralelo da situação que o Po tá vivendo. E é um paralelo tão óbvio, Jesus Cristo, pô. Se o pessoal já achava ruim o Po no 2 virando o Yin Yang, ai, nossa, que forçado. Gente, tem gente com mau gosto, né? Comédia é boa, entre aspas, mas desnecessária. Porque no filme 1 e no filme 2, a comédia deixa quieto. Eu podia ficar aqui horas explicando porque a narrativa e a seriedade de Kung Fu Panda andam juntos e todos se juntam, contam história. Mas resumindo, a comédia é boa, mas não serve pra narrativa. A comédia dos 3 filmes tem no mínimo um propósito de se alinhar com o filme. Isso falhando mais no filme 3. Já esse filme não falha, ele não existe. A comédia tá ali porque tem que fazer comédia, né? E eu, dando disclaimer aqui, eu tô falando que a comédia é boazinha porque eu ouvi na sala, que tava um pouco vazia, pessoas rindo, tá? Porque pelo filme ser ruim, fica pior o balanço da história e da comédia. E só fica ruim. Você perde a sensibilidade, né? E, pelo amor de Deus, no resumar, sempre teve comédia. O problema não é ter a comédia, é a comédia mal feita. Na comédia né? O Po não é mestre, mas o filme não foi tão ruim por causa disso, né? Porque seria maldade eu colocar isso nele, né? Vou colocar esse ponto do Po não ser mestre como frescura de fã. Porque mesmo se o Po fosse um pouquinho mais mestre, o filme ainda seria horrível. De novo, infantilizaram o Po, simplificaram a sua jornada. É quase uma flanderização. Teve uma flanderização no Po e teve uma flanderização no Shifu. Meu Deus, Ufa, calma, vamos lá, vamos continuar. Pô, você não ensinou no filme 3? Você tá forçando o filme? Que raiva! Pra gerar um conflito bobo, daquele que pede, mas não quero ir, mas tem que ir. Por que só não mostrou o Po com medo de estar no cargo que o Uguay estava? Colocava esse motivo. Era um motivo muito mais plausível. E ainda engrandecia o Po, não colocava ele como um abestado, e ainda engrandeceria a imagem do Shifu.
Mas não, né? O Po tá só... eu tô num lapso infantil e eu quero só ser o dragão guerreiro. Mas o Po sempre foi infantil. Não é isso que eu tô falando, não é isso. Eu não tenho problema. O Po também tem medo de ser o Oogway. É também um pouco infantil, porque ele já passou por bastante coisa. Ele já é o terceiro filme, ele já passou por 3 filmes. Filmes onde ele salvou a China, salvou todo o Kung Fu. Ele salvou um reino espiritual inteiro. Já era para ele ser mestre. Então, qualquer coisa que diminua o Po sendo um mestre já é ruim por si. Mas pelo menos, entre as piores opções, pega melhor. Até a filosofia de mudança está mais pobre, compara a questão filosófica abordada aqui, que se eu pudesse dizer que isso é uma questão filosófica, só por, sei lá, é mais identificável você estar com medo de mudar de casa, uma criança com medo de ir para a 8ª série, para ir para o ensino médio, do que o Po tá fazendo aqui, né? E só para não ser um fã chato, a motivação de conflito, ou seja, o cargo do Po ter um novo cargo e ser o cargo do Oogway, para mim, encaixa um pouquinho melhor com Kung Fu Panda do que o Kai surgindo do nada, sendo apresentado do nada, introduzindo uma forma de Chi do nada, que não tinha sido citado, era muito mais um conceito, não uma força ativa. Então, esse filme, entre aspas, se conectou melhor à franquia por causa disso, pelo menos com o filme 1, melhor do que o filme 3. Só pra dar esse ossinho pra esse filme, tá? Porque o Chi, pra mim, não foi bem estabelecido no filme 3. Então vamos lá. E rapaz, eu tô em sequência, tá? Vamos falar da raposinha, que eu nem sei o nome dela, porque não importa. Essa raposa tem uma das cenas mais forçadas de empatia que eu já vi nos últimos anos. Dela, entre aspas, humilhando o Po no seu auge. Eu sei para que eles fizeram isso. Para justificar as habilidades dela, para fazer uma cena bonita de luta, fazendo uma referência com o filme antigo, para não ter um arco de treinamento forte para ela, e ela ser útil e não ficar inútil, e também para justificar um pouquinho o que acontece mais no final. E claro, para forçar empatia, pra gente gostar um pouquinho dela. E nem vem com papo torto, porque a tigresa humilhando o Po no filme 2 é cinema extremamente justificado. E eu nem vou falar da chamada de conflito, né? Pra juntar o Po e a raposinha pra eles virem, né? Tipo, o quanto o Po é burro. Não é ingênuo, é burro, meu amigão. Esforçaram tanto. E nem me vem porque a cena do eu sei, me fez eu simpatizar muito mais com ela e me apresentou muito mais como é a personagem do que aquela luta inteira que teve. Quem assistiu sabe. Eu não tô falando aqui pra quem não assistiu, tá? Por isso que eu tô falando em paráfrase, tá? Se você assistiu o filme e não lembra muito do filme, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho ruim pra você. Eu tô pensando aqui, que você fez igual a minha jornada. Você assistiu 2 vezes o filme pra tentar gostar e não conseguiu. E agora, Jesus, vamos falar da vilã. Meu Deus. A fama da vilã não é contada, não é mostrada, ela é fofocada. A vilã tem a sua construção em meio a fofocas. A fama de perigosa dela sendo contada em fofocas, em meio a mesas. Aí tem uma revelação dela humilhando os outros, os Randola. Ela humilhando os Randola. Que nem é uma cena visualmente bonita. Você pode falar, mas o Tai Lung humilhou um bando de Randola, né? Você já falou certo. Um bando, milhares de Randolas em uma das cenas mais lindas de luta das animações, né? E nem vou dizer que é uma cena burra por si, porque o que faltou nessa vilã era algum complexo. Vamos dar um exemplo. Por que não colocar um complexo de inferioridade mais ativo nela? Do pessoal zoando o tamanho dela. Porque isso vai ser importante lá pra frente. Então por que não colocou ela com alguma conexão de... Ela tem complexo com tamanho. E insinuou que ela é pequena, ou seja, o pessoal lá tava traindo ela, ela perdoou, né? Aí o cara deu uma vacilada e insinuou em uma interpretação distorcida de que ela é pequena. Isso, por exemplo, não deixa essas coisas pequenas nos separarem. Aí falou pequeno, aí ela enlouquecia. Isso engrandeceria e deixaria a personagem mais complexa pra revelação que ia ter mais no final. Porque só fica jogada. Compara com o Shen. É até maldade citar o Shen aqui. Nem vou falar da forma patética dela intimidar. Aquela forma, aquilo ali foi tipo, meu Deus. Né? E eu vou ignorar o motivo do pais do Po irem ser algo desconexo, forçado, sem sutileza,
fora do padrão. E que essa escolha foi feita só pra dar barriga pro filme, porque eu não me importo. Eu já tava tão desconectado. Ah, mas é feita só pra dar barriga, porque o grupo, a parte principal do filme é muito direta e não ia dar um filme. Tem o quê? 1h20, mas ele caberia tranquilamente em um especial de 40 minutos. Então, não me importa, eu vou ignorar. Se você gostou das piadinhas, bom pra você. E rapaz, esse filme não tenta esconder e ter sutileza em nada. Joga tudo na sua cara. E eu até fiquei tipo, estão deixando tão óbvio que vão subverter. Vão subverter. Não é possível. Não é possível ser tão ruim de propósito. Tipo, a indireta no navio de nossa, essa loba é sábia. Você dá conselhos péssimos. Nossa, imagina se ela fosse a Dragão Guerreira. Nossa, é umas frases tão ruins que imagina ela falando isso do lado da tigresa, né? Será que é por isso que a tigresa não foi no filme? Porque imagine a interação da tigresa com a lobinha. A lobinha toda espertinha e com um ar de traição e a tigresa toda desconfiada. Pronto, melhorei o filme em 300% só nessa interação. Ficaria menos vazio, né? Ai, vamos para mais uma reclamação. Se você acha essa reclamação desconectada é porque tá um pouquinho mesmo. Por fora, vamos lá. Dane-se entre aspas, toda a China, né? A forma que o Po age e faz parecer que os 3 filmes se passaram em um probleminha de bairro, no interior. Oi, Shen. O Shen foi o quê? Tá querendo dominar só um bairro, é? Os maiores guerreiros de toda a China. A China deve ser até tipo um bairro, né? Tipo São Paulo. Porque não, desculpe, me faltou interpretação. Eles, na verdade, saíram da China, não foi? Eles vão para outro país. Tinha que ter um motivo para eles não conhecerem o Dragão Guerreiro. Que senão é uma piada vazia. Nem que fosse um filtro de informações, tipo, a cidade está na ditadura e nenhuma informação de fora entra. Aí, por isso que eles não conhecem, né? Mas não, tá? Eles sabem quem é o Shifu, mas não conhecem quem é o Po. É só uma piada sem nexo e sem conexão mesmo. Só, depois de 3 filmes. Era melhor o plot de lá ser uma ditadura e ninguém saber, era muito melhor. Uma perguntinha pra vocês. E o meme do... ele falou o nome do filme. Foi engraçado pra vocês? Vocês viram? Vocês viram? Eu aceitaria muito mais se esse filme fosse entre o 1 e o 2 e fosse um especial. Aceitava muito mais de assistir. Porque fez o 4. Claro que eu tô pegando muito pesado com o filme. O filme só queria ser engraçado, divertido, uma aventurinha. Mas é tanta inconsistência, tanta, que eu fiquei ofendido. Porque as pessoas só não assistiram o filme. Pra você ter noção, se não tivesse o pai do Po, dava pra forçar esse filme entre o filme 1 e o filme 2. Antes do Shen. E aí encaixaria 1000 vezes mais. Porque tem algumas ideiazinhas legais. A raposa foi legalzinha. Forçou o negócio do órfão. Forçou pra caramba. Que dali foi uma das piores coisas. Porque forçou. Eu sou órfão também. Mas eu fui adotado pelos meus 2 pais. Meu amigão, você descobriu que você era órfão, tipo, no filme 2, tá? Não tenta me ludibriar, porque não funciona. Porque, bem, eu lembro dos filmes, pô. Parece que o filme conta com a sua amnésia. A vilã tem até um punch legal. Um paralelo com o Po. Ela sendo abandonada pelo Kung Fu. Como se fosse o Po fosse abandonado pelo Kung Fu. Fraco pra caramba, né? Porque eu não acho que o Po ia virar um ditador porque foi negado pelo Kung Fu, né? Ela podia ter escolhido ela como aprendiz. Se você não entendeu isso aqui, é porque você não viu o filme. Por ela ser pequena. Já pensou? Por ela ter um complexo por ser pequena, por ter sido abandonada e rejeitada. Esses maneirismos poderiam estar no texto. Ela escolheu ela por ser pequena. E por ela ser pequena, ela sabia. Ela vai me entender. Ela vai ficar comigo. E na verdade, poderia ser que o Kung Fu não rejeitou ela. E sim, ela achou que o Kung Fu rejeitou ela. Tipo um flashback mostrando os mestres não gostando de treinar ela por X motivo e ela achando que era por causa do tamanho. E por isso ela é fraca, mostrando assim, na verdade, como ela é cega, egocêntrica e ignorante. E que ela só via o Kung Fu não como uma filosofia, mas como uma forma de ganhar poder. Opa, pessoal, lê aqui. Eu tô vindo aqui pra passar um recadinho que eu percebi depois, né? Eu gravo o vídeo antes, aí depois eu fui ver na internet que o pessoal encasquetou erradamente com o motivo da Camaleoa, dizendo que não faz sentido e tal, e coisa e tal, de que não faz sentido porque você tem um louva-a-Deus. Eu sei que é o primeiro vilão objetivamente ruim
e sem graça da franquia, pelo menos nos filmes. Pô, acho que até nas séries tem vilões do melhor construídos, naquela série horrorosa lá. A Furon doida lá daquela série é melhor construída do que a Camaleoa. Pelo menos é uma motivação dita. Vamos fazer uma leve comparação. Tai Lung, a motivação dele não é só o ponto central do filme, como ela é mostrada através de outros personagens, depois do próprio Tai Lung reforça essa motivação. Então você sente a motivação. Ou seja, a motivação é um aspecto dinâmico da história e é um contraponto direto do filme. É direto do filme. O Shin eu nem preciso dizer muito, né? O cara é literalmente o Hitler. Literalmente o Hitler e um narcisista. Matei aqui toda uma espécie, meus pais me acharam um monstro e errado tá os meus pais, por algum motivo. E o Kai, literalmente, ele era um egoísta, ele era um ganancioso, que foi entre aspas, traído pelo Uguay na visão dele, só que o que motiva ele ao ir ao Palácio de Jade, a ir atrás do Uguay mesmo, que é a motivação dele, é porque a história, o legado dele foi apagado. Por isso que ele estava atrás de querer destruir tudo do Uguay, quer destruir o legado. Mais fraco, aí vem ela, que é a motivação dela, porque ela era fraca e pequena, e o Kung Fu negou isso pra ela. E isso não é mostrado, isso não reverbera na personalidade dela, ela só diz. Literal, é uma frase, a motivação dela é um texto, não é uma cena. Não é a forma que ela age, não é um maneirismo, não. É uma frase, uma legenda. Só, tá? Ah, mas não faz sentido sim no universo de Kung Fu Panda. Vamos lá. O Garça, os caras, porque era magrinho, o pessoal do dojo dele não acreditou nele. A tigresa foi negada Kung Fu por ela ser muito forte. É só você ver os especiais dos Cinco Furiosos. E o ponto mais fora da curva, o próprio Po teve o Kung Fu negado pra ele por ele ser gordo. Por ele não parecer, né? E não se esqueçam, tá? O louva-a-Deus, ele tinha o respeito de todos porque ele era muito rápido, tá? Então, ou seja, se você tem um atributo, esse atributo suprime tudo, tá? E no caso da Camaleão, é que não disse, né? O pessoal não sentiu, você nunca chegou a duvidar da motivação do vilão. Até porque a motivação era mostrada. Ali foi dita. Discursinho, tá? Então, só pra dar essa minha culpa, porque eu vi muita gente, eu vi até o Imaginago falando essa besteira, de que não faz sentido no Kung Fu. E, por exemplo, ou seja, só o caso do Shifu não querer treinar, pô, já mostra que há brecha de mestres falhos. Ela tava numa cidade corrupta. Não é tão difícil de imaginar que se ela estava numa cidade corrupta, mostrada como corrupta o tempo inteiro, deveria ter um dojo, deveria ter um mestre de Kung Fu lá, o que poderia estar no filme que negou que era um mestre corrupto, igual toda aquela cidade. Então, só dando essa meia culpa, né? Pare de falar, para o pessoal não mais compartilhar dessa desinformação. E se você quiser ver eu chutando de verdade com esse filme, eu fiz um react do vídeo do Imaginago, ali eu soltei o verbo, tá? O vídeo já ficou gigante, mas eu soltei o verbo mesmo, sem papas na língua. Ainda que eu argumento um pouquinho melhor, tá bom? Obrigado, falou. Mas a motivação dela é só falada. Todos os vilões anteriores tinham a sua motivação mostrada e executada, né? O que 80 mila não faz falta, né? Pro pessoal. E é tudo conectado de maneira frágil. As regrinhas das leis das ruas perdem o peso. Você não sente que ela tá fazendo uma lavagem cerebral. Só não faz sentido mesmo. Tem conexão. E não esqueça que o tema do filme é mudança. Tá? Vou aqui falar 3 frases. 3 frases. Você faz isso. Quem me negou o meu destino? Como você encontrou a paz? Por que não? Ele destruiu o meu. Isso não é contando a motivação. É mostrando e justificando. Tá, o Tai Lung, né? Bem, ele foi usado só de escada mesmo e como nostalgia. Mas ao menos a derrota dele foi sutil, coisa que não tem no filme inteiro. Como ele é uma alma, pelo que eu entendi, o Chi dele enfraquece ao lutar. Nesse momento que o Chi dele enfraqueceu, ela aproveitou e atacou. A luta não é nada demais, mas dá pra ver pela expressão de cansaço do Tai Lung, pela aura dele enfraquecendo. Gostei da sutileza, mas de novo, empobrece a lore, tá? O Kung Fu estar no Chi ainda é uma porcaria por si, mas ao menos só funciona com espíritos. Ou o Chi do guerreiro, porque em tese eles não têm corpo, né? Tem o Kai aí, mas eu tô pensando demais, mas dane-se. E, cara, foi até legal ver o Tai Lung
pro banimento. Quem me invocou, ele volta, porque ele foi banido pra lá, meio que aceitando a sua punição, e por isso que ele tava voltando pro reino dos espíritos. Podia ser porque ele talvez não sobreviveria no mundo, porque o chi dele ia acabar, talvez, mas eu vou dar essa colher de chá pro filme. Mas ainda assim, é muito ruim, porque desenvolveu em off-screen. Não vi, não existe. A mudança da loba sem consequência, meio que do nada, podia até ter dado mais ênfase na lavagem cerebral, no medo, tipo coisas tipo dos outros filmes, né? A luta final é vazia, tem um negocinho lá meio Shrek 3, mas ao menos o que teve lá de Shrek 3 foi realmente uma piada, né? Mas pelo menos no Shrek 3 acontece aquilo ali no final e resolução, né? Ali tá lá porque sim, convenhamos, né? E do Tai Lung, pô. Vamos lá, eu sou fã do Tai Lung, o pessoal já sabe aí, ele é meu vilão favorito de Kung Fu Panda, porque eu gosto muito da sutileza dele. E, cara, você desenvolveu o Tai Lung. Gente, você entende os motivos do Tai Lung, mas você não justifica as ações dele. O Tai Lung não merece um desenvolvimento em off-screen. Porque eu não vou perdoar nem sentir a mudança no personagem por algo que eu não vi, só fica gratuito e fraco. E o pessoal que reclamou das piadinhas, eu só achei neutro, tá? O Tai Lung, ele é um vilão sem muito tempo de tela. A gente não vê o Tai Lung sem a casca de fodão. Coisa que a gente já vê o Shen, vê como ele é mais atrapalhado, como ele é, os efeitos dele, os maneirismos da sua personalidade. O Tai Lung é citado, age e perde. Só, a gente não vê o que é ele fora dessa casca. E como a gente não sabe quem é o Tai Lung, qual é a casca do Tai Lung, fora dessa casca de fodão, tudo bem o Tai Lung ser um pouquinho mais egocêntrico, ter aquele defeitozinho, aquelas piadinhas que ele fez, que são poucas. Mas trabalhando isso não estraga o personagem. Eu só achei gratuito, não filme ruim. Pra mim, neutro. Nem bom, nem ruim. Beleza? Ao ponto que, pra mim, o ponto mais baixo não é do Tai Lung, é do Shen. Amigo, ele não tinha que estar agradecendo o Po, não. Ele é um genocídio. Mas no final ele entendeu. Não, ele não entendeu. Ele aceitou. Ele estava indignado. Ele só aceitou a sua derrota quando o negócio cai em cima dele. Ele só fecha. Ele só aceitou a derrota. Ele não aprendeu nada. Ele morreu porque ele não aprendeu nada. Lê, não... tudo é forçado. Rapaz, como eu tô triste, pô. E pensar em tudo... Pensa em tudo que filmes ruins fazem. Pensa. Padrão hollywoodiano de filme 2. Ruim. Lixoso. Vamos lá. Falam muito, mostram pouco. Monstro gigante no final. Conveniência de roteiro. Final fácil. Fanservice barato. Regra nova sendo colocados do nada. O 3 já é meio ruinzinho. E esse filme fez o 3 ficar melhor. Que medo. Só porque... cavou mais pra baixo. Porque eu vi esse filme falhando em coisas que o 3 acertou. Mas não tem como salvar esse filme? Se você for assistir esse filme colocando na sua cabeça uma fanfic, que eu vou te contar aqui, esse filme só faz sentido se desde o começo, vou contar aqui uma fanfic, desde o começo o filme inteiro era um plano do Po, e ele só estava fingindo dificuldade desde a primeira vez que ela viu a raposa invadindo o templo e decidiu agir assim para deixar seguir o fluxo do universo e deixar a raposa desenvolver a raposa. Seria um bom plot twist e melhoraria um pouco. Mas esse pano eu não passo pro filme não, porque não é isso. No máximo, é o que dá pra ter uma noção, é que, ele tava com... Acho que a interpretação um pouquinho mais correta. Ele tava com a luta contra a Kamaleoa de boa. Porque eu sou todos os seus vilões antigos. O povo fala assim, Dantes, eu já sou melhor que todos esses vilões antigos, porque eu já superei todos eles. Eu já superei. Não tem porque o Po ter medo do Kai, porque ele já venceu o Kai. Ele não tem que ter medo do Shen, tem que ter medo do Tai Lung, que ele já é superior ao Tai Lung. Só que no final, ele só percebe as ações dela que ela tava e queria ensinar uma lição pra ela. Mas, se esse filme tivesse um roteiro bem feito, e desde o primeiro momento que o Po ele olha pra ela invadindo, ele sente, é ela. Ela é a futura dragão guerreiro. E a partir daí, ele só tá testando ela, se fazendo de bobo. Ele tá só se fazendo de bobo. E tá deixando e seguindo o plano dela. Ele acaba se decepcionando, que ele acha que o universo está enganando ele. Que o universo está enganando ele. Que ele não tá vendo, ele tá se sentindo meio triste porque, o Uguay sabia disso, eu não tô conseguindo, acho que eu errei. Acho que não é isso, acho que eu interpretei errado o universo. Não é ela, a futura. Aí quando ela abraça ele percebe ela. Ela é a futura dragão guerreiro, não pela luta, mas pelo coração dela.
Então agora eu vou ensinar uma lição pra ela e tem aquela luta final. E na moral, era pro Po ter se fosse isso, era pro Po ter humilhado muito mais a vilã, muito mais, tá? Isso é fanfic? É fanfic. Não tem substância pra justificar essa interpretação. Dá pra você forçar ela, mas eu acho mais, se você for querer forçar pra gostar desse filme, é melhor você interpretar esse filme como o Kung Fu Panda 1,5, entre o filme 1 e o filme 2. Só apaga o pai do Po, tá? Só apaga o pai do Po. Tanto que esse filme tem uma cara de roteiro descartado do filme 2 antes de aprovarem o do Shen. Apaga o pai do Po, acho que é a única forma. Ou você vê que o Po realmente é o mestre e preveu tudo isso e só estava seguindo o fluxo do universo, igual o Oogway fez. O Oogway sabia que o Tai Lung não era o Dragão Guerreiro, ele sabia que o Dragão Guerreiro era o Po, ele sabia das dificuldades, ele sabia que o Dragão Guerreiro, que o Po, que ia libertar o Tai Lung era o Shifu, foi o Shifu que libertou o Tai Lung, o Oogway sabia de tudo, ele só deixou o fluxo seguindo. Se esse fosse o paralelo principal do filme, o filme seria incrível. E é fácil, tá? Não é tão difícil não, era só mudar um pouquinho a direção, muda algumas cenas, muda algumas interações do Po, muda um pouquinho as interações do Po, era mudar o Po com medo de não ser um bom Shifu, de ser um bom Oogway, de ser um bom mestre da paz, porque o Oogway, ele olhando pra ela lá no telhado e fechando o olho, respirando e só indo, e ele com um tom muito de brincalhão, como se estivesse testando as habilidades dela o tempo todo. E o Po sendo um brincalhão, como se ele estivesse brincando o tempo todo. E lá naquela cena final, onde ela ativa lá a ajuda que ela ajuda. Por exemplo, poderia ter uma diferença do Chi maligno pro Chi de uma pessoa, quando a Kamaleoa lá usa o cajado, sai uma energia roxa, uma energia maligna, e quando ela usa, sai uma energia igual a energia do Po. Aí o universo me confirmou, ele sai da jaula como se não fosse nada e quebra 2 minutos dele espancando a Kamaleoa na frente de todo mundo, de todos os antigos vilões. Numa sensação de que o Po agora é mestre. E o Po é a fusão de todos os vilões. Dane-se, eu já tô maior que tudo isso. Poderia juntar todo mundo pra bater nele. E isso justificaria até mesmo o Tai Lung. Que o Tai Lung ali ainda é o Tai Lung mal. O Shen ainda é mal. Só que eles viram que o Po tá tão acima deles agora, que o Po cresceu tanto, que eles olham e falam, não tem como, vamos voltar por conta própria, porque se a gente tentar fazer qualquer coisa, a gente só vai apanhar e voltar de novo pro mundo dos espíritos. E eles só aceitam que agora o Po é o mestre supremo. Não estraga o Tai Lung, não estraga o Shen e não estraga o Kai. Só engrandece o Po e a jornada da própria nova Dragão Guerreiro. Na mesma estrutura narrativa do filme. Um pouquinho mais de sutileza, um pouquinho mais de roteiro. Cara, o vídeo ficou gigante de novo. Eu queria que o vídeo fosse rápido. Eu fiz um roteirozinho. O roteiro só tem 3 páginas desse vídeo. 3. O roteiro só tem 3 páginas. E deu 50 minutos de bruto. Eu sei que pra muita gente, pessoal, é um filminho. E eu entendo que se você não entende a minha indignação, porque pra você também é só um filminho. Mas pra mim, Kung Fu Panda, ele é um sentimento muito, muito, muito caloroso. Um sentimento de compreensão, um sentimento de infância, um sentimento de amadurecimento, um sentimento de ser o professor, de me ensinar coisas da minha infância e de me ensinar a amar essa arte. É importante para mim e para minha formação. E você vê algo que não só é ruim, mas até desrespeitoso. O 3 é ruim, mas ele não me deixou bravo. Ele não me deu a sensação de que ele é desrespeitoso. Pelo menos parecia. O pessoal fez o 3, tendo assistido o 1 e o 2. Só eu tenho essa sensação, né? Só tem mais uma coisa para dizer. Desculpe o filme 3.